Boa noite. Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé para louvar e agradecer o nome do Senhor. Glória a Deus. Oremos, irmãos. Maravilhoso Deus e amado Pai, eu te agradeço por hoje. Eu te agradeço pelos meus irmãos estarem aqui. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está sempre presente conosco. Nós te pedimos, Pai, que nessa noite o Senhor receba a nossa adoração, que nós possamos celebrar o Teu santo nome, que o Senhor possa receber como agradável aos Teus olhos, Pai. Nós te pedimos, usa as nossas vidas para transbordar mais de Ti, para transmitir mais de Ti às outras pessoas. É o que nós te pedimos, Pai, que o Senhor receba o nosso louvor nesta noite e em toda a nossa vida, que o Senhor possa estar com os seus ouvidos atentos para a nossa adoração. Nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos, muito gratos e felizes de estar na Tua presença. Amém. Glória a Deus. Nele nós podemos confiar. A Bíblia fala que uma mãe pode, de repente, esquecer de seu filho, mas o Senhor jamais. O Senhor, todavia, Ele jamais esquece de nós. Então que nós possamos louvar o santo nome dEle e dizer que nós conhecemos em algum dia dessa jornada ao Senhor, que é um grande amigo.
nós possamos cantar sobre a graça que o Senhor nos dá diariamente. Desde que nós nascemos, o Senhor, Ele tem nos alimentado com a sua graça. Ele tem nos abençoado todos os dias com a sua graça. Que nós possamos agradecer e cantar sobre a graça do Senhor que nos alcançou. Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Que tremenda graça, ó que infalível amor.
ressuscitou, meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos cantar ele. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou, meu Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou, meu Senhor. Nunca mais tinha cantado essa música. Glória a Deus. Sempre celebrar com animação, né? Eu às vezes fico meio parada, a pessoa pastora aqui. Glórias ao nome do Senhor. Nós vamos cantar o Senhor, que nós somos na casa do Senhor. Porque o templo, como muitas pessoas ainda pensam, mas não é essas paredes. O templo do Senhor somos eu e você. O templo do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo, somos eu e você. Vamos cantar ao Senhor que nós somos a casa dEle, que nós somos a morada dEle e que Ele faz conosco o que Ele bem entende. Porque muitas pessoas ainda pensam que são donas de si, mas é o Senhor quem governa as nossas vidas, é o Senhor que nos abençoa todos os dias, é o Senhor que nos preenche todos os dias como a sua morada. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, a morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa,
santiza e santifica para o teu louvor, para a tua glória, Pai. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. eu sou tua casa, tua morada, eu sou Teu lar, muitas coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, muitas coisas de lugar. Eu quero que só você declare o perdão do Senhor sobre a sua vida, por tudo que nós fizemos, por tudo que nós somos, mas o Senhor nos perdoa todos os dias. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou Teu lar, muitas coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, muitas coisas de lugar. E quando você achar que você não é mais nada, lembra que é o Senhor que habita o seu coração, é o Senhor que habita a sua vida, é o Senhor que habita em ti. É Ele quem vai te mostrar o que você deve fazer, é Ele quem vai mudar as coisas que você quer tirar do lugar, e Ele vai dizer a você onde você vai pôr, e Ele vai dizer a você o que você deve fazer. Ele vai te mostrar o melhor caminho. Porque assim que o Senhor faz, aonde Ele mora, Ele muda, Ele transforma, Ele restaura, Ele sara as nossas vidas. Graça e paz, assenta um pouquinho. Vamos orar a Deus. Você acabou de falar para Deus que você é a casa dele. Você acabou de falar para Deus que Ele pode mudar a sua vida, que Ele pode mudar as coisas de lugar. Talvez tenha algumas coisas aí na sua vida que você precisa conversar com o seu pai. Algumas coisas que não estão caminhando muito bem e você quer falar com Deus nesta noite. Mas é importante que antes de você falar com Deus, você saiba como que Deus olha, como que Ele está vendo você. Ele é o Deus que sempre te amou. Ele é o Deus que tem por você um amor inabalável. Ele é o Deus que te ama tanto que Ele deu o Filho dele para morrer na cruz. Ele é o Deus que tem planos de paz. Ele é o Deus que tem o melhor para você. Então, querido, quando Deus chama você para perto dEle, quando Deus chama você para o secreto dEle, ou quando Deus chama você para ter uma conversa face a face, e quando Deus repreende a sua vida, entenda isso, Pai que te ama muito. Não entenda isso como um castigo. Não entenda isso como uma repreensão que tem por objetivo te deixar sem ânimo ou te deixar envergonhado. Deus, quando Ele vem tratar o pecado na sua vida, Ele tem por principal objetivo
a transformação, o arrependimento e jamais em te envergonhar, jamais te colocar em situação de vergonha diante dos homens e diante dele. Sabe por quê? Porque essa vergonha ele reservou para o filho dele na cruz. Para mim e para você, ele tem o perdão. Para mim e para você, ele tem a restauração. Então eu gostaria que você fosse na presença do Pai desta forma. Às vezes quando nós falamos em confessar os pecados, mas essa semana eu não matei, essa semana eu não roubei, essa semana eu não adulterei, essa semana eu não furtei, como se pecado fosse somente essas coisas. Todos nós, e a palavra de Deus vai dizer que aquele que diz que não peca, já começa pecando porque mente. Todos nós temos os nossos pecados e nós temos que confessar os nossos pecados diante do Pai. Sabe por quê? Para que haja cura, para que haja renovação, para que haja transformação, para que crescimento, para que haja a imagem de Cristo Jesus sendo forjada em nós. Lembre-se, a vergonha do pecado carregou sobre si. Para nós o Pai destinou e reservou a sua misericórdia, o seu perdão, o seu renovo, a sua restauração. Vamos chegar diante do Pai nessa certeza, com isto em mente, sabendo que nós estamos com alguém que nos tem muito um amor por nós. Pai, quem somos nós para falarmos diante de Ti? E quem somos nós para estarmos aqui nesta casa dedicada, construída e que leva o Teu nome, Pai? Mas através de Cristo Jesus, o Senhor nos dá o acesso à Tua presença. Por isso, não há como chegar na Tua presença sem reconhecer quem o Senhor é, reconhecer a Tua santidade, reconhecer o Teu amor, reconhecer a Tua bondade, reconhecer a Tua misericórdia, reconhecer o Teu cuidado para conosco. E quando nós reconhecemos e quando nós vemos a Tua glória na Tua casa, Senhor Deus, não há como também nós não enxergarmos quem nós somos. Nós somos falhos, nós somos pecadores justificados em Cristo Jesus, e nós carecemos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, que tem o poder de nos convencer do pecado, da verdade, do juízo, esteja trazendo a nossa memória, esteja trazendo diante dos nossos olhos, Pai, os pecados que nós cometemos, e nós Te pedimos perdão por isso, ó Pai. Pai querido, Te pedimos também que o Senhor nos ajude a caminhar, nos ajude, Senhor Deus, a andar neste mundo, porque muitas vezes o inimigo vem lançar em nossas faces, o inimigo vem trazer à nossa memória acusações daquilo que o Senhor já perdoou, mas a Tua palavra nos dá a certeza que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica de toda a iniquidade. Pai querido, nós queremos caminhar, Senhor Deus, nesta certeza. Nós queremos caminhar, Senhor Deus, debaixo da Tua graça. Nós queremos caminhar debaixo da Tua unção de perdão, ó Pai. É debaixo disso que nós queremos caminhar, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, nós Te pedimos que o Senhor continue a nos purificar, que o Senhor continue a moldar a imagem de Cristo Jesus em nós. Nós Te pedimos, ó Pai querido, que a cada dia nós venhamos ter mais sede de Ti, ó Pai. Nós Te pedimos que a cada dia nós venhamos reconhecer o senhorio de Cristo Jesus sobre as nossas vidas e permitir que Cristo Jesus esteja mudando, transformando, alterando o nosso caráter, mudando a nossa personalidade e fazendo, Senhor Deus, de nós, a cada um de nós, uma nova criatura, que nós nascemos em Cristo Jesus, ó Pai. Pai querido, que não venhamos desistir de permitir, de junto com Teu Espírito Santo, de estarmos moldando, esculpindo, estampando, Senhor Deus, a imagem de Cristo Jesus em nós. Pai querido, continua a usar as nossas vidas, continua, Senhor Deus, a nos chamar para perto de Ti, continua, Senhor Deus, a abrir os nossos olhos, nosso entendimento,
para compreender a Tua vontade sobre nós. Pai querido, coloca para longe de nós toda mentira, coloca para longe de nós toda inveja, coloque para longe de nós, Senhor Deus, todo pensamento de morte, todo pensamento de vingança. Coloque para longe de nós a desobediência, ó Pai. Coloque para longe de nós, Senhor Deus, o desejar coisas ruins para as pessoas. Coloque para longe de nós, Senhor Deus, a falta de amor para com os nossos inimigos. Coloque para longe de nós, Senhor Deus, toda preguiça, todo desânimo, Senhor Deus. Coloque para longe de nós toda falta de amor para com as pessoas, para com os nossos inimigos. Coloque para longe de nós, Senhor Deus, todo desejo de não te amar, todo desejo de não te buscar, Pai. E nos encha da Tua vontade, do Teu querer. Que sejamos melhores pessoas, que sejamos melhores filhos, melhores filhas, que sejamos melhores pais, que sejamos melhores amigos, que aonde que nós estivermos, nós sejamos a excelência que revela o amor, a personalidade de Cristo Jesus. Usa as nossas vidas para o louvor da Tua glória. Nós oramos no nome maravilhoso de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Neste momento nós vamos continuar louvando a Deus, adorando a este Deus maravilhoso. E uma das formas que nós temos de servir a Deus é reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre tudo que nós temos. E o senhorio dele também sobre as nossas finanças. E quando nós falamos em contribuição, não estamos falando somente de oferta financeira. Você pode contribuir na casa de Deus, primeiro colocando a sua vida à disposição do reino de Deus, para que os seus dons e os seus talentos sejam usados para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Outra forma de você também adorar a Deus, servindo a Deus e contribuindo, é através do dízimos e da oferta. E quando eu falo dízimo e oferta, a palavra de Deus diz que nós devemos trazer todos os dízimos. Deus não quer somente 10% do seu salário. Deus não quer ser senhor somente dos 10% das suas finanças. Ele quer ser senhor de toda a sua vida. Ele quer ser senhor também do seu tempo. Ele quer ser senhor também das suas tarefas. Às vezes dizimar é muito fácil, mas Deus fala: eu quero tudo. Eu não quero somente que você dizime sobre o dinheiro. Eu quero que você dizime também sobre o seu tempo. Eu quero que você dizime também sobre os seus dons e talentos. Eu quero que você dizime também sobre aquilo que procede da sua mão, do tempo de ajudar uma pessoa, do tempo de acolher uma pessoa, do tempo de escutar uma pessoa. Isto também são formas de nós dizimarmos, meus irmãos. Dedicar aquilo que nós temos em nossas vidas para estar abençoando o reino de Deus. E em meio à pandemia, em meio à carência que nós vivemos, mais do que nunca, nós temos o compromisso com as pessoas que têm passado por necessidade. E você pode continuar ajudando também o Ministério Acolher através das suas ofertas, através do alimento, através das roupas que são utilizadas para o bazar. A Igreja de Cristo, na Igreja de Cristo, há várias formas de você dizimar. Você pode dizimar servindo no som, você pode dizimar ajudando na limpeza, você pode dizimar ajudando na evangelização, você pode dizimar ajudando os idosos da nossa comunidade, que alguns deles seria bom que ficassem em casa e não indo ao mercado, saindo. Você pode dizimar ajudando essas pessoas. E você pode dizimar também, principalmente, ajudando aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Quantas oportunidades nós perdemos de manifestar o amor de Cristo Jesus para os nossos vizinhos, sabendo daquele vizinho que tem uma saúde debilitada, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado com saúde, e você vê o seu vizinho saindo, ali se arrastando para ir ao mercado, e você pode muito bem ir ao mercado, não com ele, mas para ele. Isto também é dizimar, meus irmãos.
tudo que nós fazemos para o outro, tudo que nós fazemos para as pessoas, tudo que nós entregamos para as pessoas, nós estamos fazendo para Cristo Jesus. E quando nós estivermos diante de Cristo Jesus, as nossas obras falarão muito, porque Ele diz: tudo quanto fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. E quando nós pensamos isso, nós pensamos esses pequeninos que aqui estão. E Ele disse: não, eu estive preso e vocês foram me visitar. Eu tenho um irmão em Cristo que está preso. Eu tenho pessoas que estão presas, que Jesus quer que eu vá lá visitar. Eu estive nu, caído na rua e você me vestiu. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu estive enfermo e vocês me visitaram. Queridos, o nosso maior compromisso é mostrar para este mundo que o amor de Cristo é para todos, principalmente para aqueles que não se julgam merecedores deste amor e que não se julgam dignos de estar aqui dentro desta comunidade conosco. Então, você tem essas múltiplas formas de estar dizimando, de estar ofertando, de estar contribuindo. Que cada um contribua com alegria e de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração.
palavra de Deus, ela tem a capacidade de ser atuante, de ser realidade, de seja qual for o momento que nós estivermos passando, ela ter sempre uma palavra de exortação, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. Não somente ela é luz para nós caminharmos, mas também ela se torna um abrigo quando, no decorrer da noite, nós não conseguimos caminhar porque estamos cansados ou muitas vezes estamos desanimados. Seja lá qual for o momento, a circunstância, a situação que você está passando, a palavra de Deus sempre terá algo para te mover na direção de Deus. A palavra de Deus sempre terá algo que vai fazer você voltar os seus olhos para Deus. Porque esta é a finalidade desta palavra. Nos levar a cada um de nós a termos um relacionamento, e este relacionamento, de intimidade, de conhecimento com o nosso Deus. E quando nós estamos levando em consideração o momento que nós estamos vivendo, de sofrimento, e quando falamos de sofrimento, para nós que somos brasileiros, para nós que somos pobres, o sofrimento ele faz parte da história da nossa vida, porque nós nascemos desta forma. A palavra de Deus também tem algo para nos dizer sobre isso. E a palavra de Deus tem algo muito especial, porque ela vai fazer nós olharmos para Deus da forma correta. Ela vai fazer nós olharmos para a situação de uma forma correta. Conversava ontem com uma jovem, podemos assim dizer. O mês passado, a família dela, todos eles estavam com Covid, ela, o marido dela e os 2 filhos dela. E graças a Deus eles se recuperaram bem. E essa semana eles foram surpreendidos, o irmão dela, que trabalha comigo, o André Messias, ele está e foi infectado com Covid. E Deus acaba trabalhando de umas formas que a gente não entende. Essa semana eu não fui para o escritório, eu fiquei em casa. E uma das meninas que ali está, a Jaqueline, posso falar o nome dela porque todos já sabem, nessa Jaqueline que aqui está, ela sabendo que tinha Covid, ela foi trabalhar mesmo assim, mesmo infectada, e acabou infectando 4 pessoas, sendo que 3 estão internados. E eu fiquei pensando nisso tudo, e ela me ligou, falou, pastor, eu preciso conversar, porque eu não consigo entender, porque algumas pessoas nascem tanto para sofrer. Eu não consigo entender o porquê que na vida de algumas pessoas parece que tudo dá errado, enquanto na vida de outras pessoas parece que tudo dá certo. Eu não consigo entender porque algumas pessoas que saem por aí com ações totalmente sem sentido, não sofrem consequências dos seus atos, enquanto outras pessoas acabam sofrendo tanto na vida. Qual o sentido do sofrimento? Qual o sentido desta dor? Se tem algo que muito preocupa, que tem algo que muito traz inquietação a todos nós que aqui estamos, sem dúvida alguma, é a questão do sofrimento. E isto teólogos antigos, pais da igreja antigos, filósofos antigos, não conseguiam entender muito bem essa questão do sofrimento. E alguns deles colocavam algumas teorias dizendo que se Deus é bom, por que Ele não coloca um ponto final? Por que Ele permite que pessoas sofram? Se Deus tem poder para acabar com todo o mal, por que Ele não acaba com o mal, com o sofrimento das pessoas? E ele chegava a uma conclusão, olha, Deus não pode ser então todo-poderoso, porque se Ele fosse todo-poderoso, Ele acabaria com todo o mal. Ou Deus então não pode ser bom, porque se Ele fosse bom, Ele não permitiria as pessoas sofrerem. A verdade é se nós racionalizarmos, se nós tentarmos uma equação para resolver a questão do sofrimento,
Isto não muda em nada o sofrimento que nós estamos passando. E coloca a cada um de nós mais distante ainda da solução para os nossos sofrimentos. O apóstolo Paulo, e ninguém melhor do que ele, depois da pessoa do Senhor Jesus Cristo, escrevendo a sua carta, a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículos de número 1 até o versículo de número 2 e 3, podemos ler. Paulo vai nos ensinar de uma forma muito pedagógica. Paulo vai nos ensinar de uma forma muito clara sobre o dilema do sofrimento, sobre o dilema da dor. Algumas pessoas que de tanto sofrerem, algumas pessoas por passarem por tantas angústias deste mundo, acabam nem mais parando para analisar, para pensar sobre o sofrimento. E vai na direção do que um dia eu ouvi de uma mulher, ela dizendo para mim: olha, pastor, eu tenho que escolher se eu vivo ou se eu penso sobre as minhas dores. Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu vivo ou eu choro. E eu resolvi viver. E muitas vezes viver chorando. Mas eu vou viver, porque eu entendo que é isso que Deus espera de mim, que é para isso que Deus me colocou aqui neste mundo, para eu viver. É importante você ter isto em mente, porque isso vai tirar uma grande mentira de cena, que Deus não te colocou neste mundo para sofrer, que Deus te colocou neste mundo para você pagar pelos seus pecados. É uma das primeiras coisas que a gente coloca de lado disso tudo, porque Deus nos criou para o louvor da glória dEle. Deus nos criou parecido com Ele. Deus nos criou para nós descansarmos nele. Isto é o principal motivo que Deus nos criou. E Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo que nós fazemos é pelo louvor da tua glória. Amém e amém. Paulo, escrevendo esta segunda carta à igreja de Coríntios, esta igreja que deu muito trabalho a Paulo, e talvez Paulo, quando pensou em falar sobre sofrimento, talvez Paulo, quando pensou em falar em tribulação, nenhuma igreja teria mais propriedade para ouvir sobre isso do que a igreja de Corinto. Se você ler a primeira e a segunda carta de Coríntios, você vai ver que Paulo tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento com esta igreja. Esta igreja estava situada numa cidade portuária, uma cidade que não tinha somente a presença de judeus, havia também a presença de gregos, havia a presença de gentios, pessoas de diversos lugares do mundo, porque era uma cidade onde tinha um porto muito importante. Era uma cidade que para aquela época tinha um grande desenvolvimento. Era uma cidade que para aquela época, como todas as demais, a exemplo de Atenas, tinha um sincretismo religioso muito grande. E ali na cidade de Corinto havia a presença do templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. Sendo assim, a igreja de Corinto, ela tem essas pessoas que vieram desta civilização, que vieram desta sociedade banalizada. Tanto que, naquela época, se você queria ofender uma pessoa, você fala: você tem um jeito coríntio de viver. Você vive como um coríntio. Não estou falando corintiano, meus irmãos, coríntio.
né? E surgia também um verbo que era corintianizar, que era banalizar as coisas. Então Paulo teve muita dificuldade com esta igreja, porque a igreja, ela em suma, ela reflete muito do que é a sociedade. Aquelas pessoas se convertiam, aquelas pessoas aceitavam a Cristo Jesus, e Paulo vai dizer: lembre-se, agora que vocês estão em Cristo Jesus, vocês são uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque eles vinham para a igreja, mas só que o Cristo, o nascer de Cristo, a imagem de Cristo ser formada, isto tudo é um processo. Tudo isso leva tempo. Então, aquela igreja dava muito trabalho, assim como todas as demais igrejas na questão de comportamento. Por quê? Nós somos pessoas que estamos sendo transformados por Cristo Jesus. Nós somos pessoas que estamos sendo adaptados, que estamos sendo moldados à imagem de Cristo Jesus. E quando você pega a carta de Coríntios, você vai ver Paulo falando algumas coisas, e você fala: nossa, naquela igreja tinha pessoas que faziam estas coisas. Sim, mas eram pessoas que estavam sendo aprimoradas por Cristo Jesus. Meus irmãos, a igreja de Cristo Jesus, ela tem em proporção tudo aquilo que existe no mundo, mas a grande diferença é que essas pessoas que aqui estão, elas estão sendo transformadas por Cristo Jesus. E essa transformação é uma transformação perene, que só vai ter um ponto final quando Cristo Jesus nos levar a cada um de nós para a glória. Enquanto isso, há muito material em nossas vidas para o Espírito Santo de Deus estar renovando, para o Espírito Santo de Deus estar transformando. Talvez por isso que Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios, logo no primeiro versículo ele fala: olha, eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus, igreja de Corinto, porque se dependesse da minha vontade para ser pastor de vocês, ele fala, eu não seria, porque eu sei dos problemas de vocês, e eu sei como vocês também têm me tratado. Paulo chegou a dizer e receber de Coríntios, dessa igreja, ofensas, dizendo: Paulo, olha, as suas palavras são muito boas, você é bom na palavra, mas quando você está aqui fisicamente, o seu discurso é muito falho. Você é uma pessoa fraca. A igreja de Corinto fazia questão de lembrar para o apóstolo Paulo que ele não andou com o Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, ele não poderia ser chamado de apóstolo. Ele não poderia ser colocado no mesmo pedestal que Pedro, Tiago e João. Ele era um homem menor, um servo menor. Mas ele diz: eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Não porque eu quero, não porque vocês querem, não porque vocês reconhecem. Eu sou apóstolo porque Cristo me chamou para ser. Eu sou apóstolo porque Cristo Jesus me designou para tal obra. E ele começa então a falar com esta igreja. E ele, ao falar desta igreja, ele vai mostrar para esta igreja que o estar em Cristo Jesus, o viver a vida em Cristo Jesus, não exime, não imune, não dá imunidade às pessoas que vivem neste mundo a sofrer, a passar por tribulação. Paulo vai nos ensinar que assim como Cristo Jesus passou por grandes tribulações, assim como Cristo Jesus passou também por sofrimentos, eu e você deveríamos olhar para o ministério de Cristo Jesus e não simplesmente imitar e saber que aconteceria nas nossas vidas somente a glória de Deus, mas aconteceria também em nossa vida o sofrer em nome de Deus. Mas Paulo vai dizer o porquê deste sofrimento. Paulo vai dizer o porquê que nós passamos por dores neste mundo. Paulo vai dizer por que estando neste mundo eu passo por tribulação. No versículo de número 3, Paulo começa saudando a igreja de Corinto com uma saudação judaica, e ele vai adaptar isto para o cristianismo. Ele vai dizer: bendito seja Deus e nosso Pai,
mas ele acrescenta: Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Imaginem, você falando para um judeu que escuta você iniciar uma oração, uma saudação judaica: bendito seja o Deus, nosso Pai. E ele: bendito seja Deus. E Paulo diz: Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O judeu olha para ele e fala: você está tirando onda da minha cara, né, Paulo? Você está brincando comigo. Como que você altera uma saudação dos nossos pais? Como que você altera uma saudação do Eterno? E coloca Jesus Cristo nisso tudo. Paulo coloca Jesus Cristo nesse cenário porque é Jesus Cristo que vai dar sentido. É Jesus Cristo que vai dar o tom. É Jesus Cristo que vai dar a cor à nossa existência. A nossa existência, a nossa caminhada, ela vai fazer sentido quando nós olhamos para a vida de Cristo Jesus. É por isso que nós somos cristãos, pessoas de Cristo. O nosso viver, a nossa existência ganha sentido quando nós olhamos para Cristo Jesus. Ele vai dizer: esse Jesus Cristo, que é filho do Pai das misericórdias. E como que o Pai demonstra misericórdia para a minha vida e para com a sua vida? O Pai muitas vezes demonstra misericórdia para a minha vida, para a sua vida, nos livrando das tribulações, as tribulações que nós não temos poder para resistir, permitindo que venha sobre nós tribulação somente que nós tenhamos força, condições para resistir. Isto é misericórdia. Ou seja, Deus não nos dá uma jornada além que nós tenhamos capacidade de percorrer. Deus não nos dá um fardo além do que nós somos capazes de suportar. Isto é misericórdia, porque isto é a medida certa. É a justiça de Deus se relacionando para comigo e para com você. Outra forma de Deus também demonstrar misericórdia para comigo e para com você, e que há muitas tribulações, há muitos acontecimentos que nós recebemos um livramento tal de Deus, que nós não temos nem consciência, nem ciência, nós nem sabemos do que Deus nos livrou, porque a flecha ela cai antes de chegar ao nosso olhar. Ou seja, antes do mal se caracterizar, antes daquilo acontecer, Deus já nos deu o livramento. Sendo assim, meus irmãos, quando nós oramos a Deus e agradecemos a Deus por Deus ter nos guardado de todo mal, dentro deste todo mal, não está somente aquele mal que você viu e lutou contra ele. Está aquele mal que você não viu. Está aquele mal que não chegou à tenda da sua casa. Está aquele mal que não chegou sobre a sua vida. Está aquele mal que você não sentiu ele passar por você. Porque tão grande foi o livramento de Deus, que o mal não passou. O mal não foi visível, perceptível a você. Isto também é misericórdia de Deus para conosco. E devemos nos lembrar desta palavra misericórdia. Eu já falei para os irmãos, esta palavra misericórdia é formada por duas palavras, a palavra miséria e a palavra cardia, ou seja, misericórdia é quando as nossas misérias tocam o coração de Deus. E Deus responde, Deus manifesta, Deus age com bondade, com graça para com as nossas vidas. Então Paulo está dizendo, olha, o Pai que nós servimos, o nosso Pai é um Pai de misericórdia, porque aquilo que já dizia lá no Velho Testamento, que praga alguma chegará ao seu arraial, nenhuma seta do maligno prevalecerá sobre a sua vida, este Pai tem protegido e tem livrado você de todos os males. Este Pai tem guardado você de tal forma que às vezes você passa pelo fogo sem se queimar. Você passa pela água sem se molhar. Mas lembre-se, você passou pelo fogo. Lembre-se, você passou pela água, mesmo essas não tendo efeito sobre você.
Eu e você devemos aprender a termos um coração agradecidos por aquilo que nós não temos a dimensão que Deus fez por mim e por você. Nós não devemos ter simplesmente, às vezes, agradecimento por alguns livramentos que não são, de certa forma, livramento assim, e nós temos que entender muito bem esta palavra livramento. Livramento não é você estar no seu carro, você bateu o carro no carro de uma outra pessoa, no carro que você bateu morreram as 2 pessoas que estavam lá e você ficou livre. Isso não é livramento. Isso é uma tragédia, porque 2 pessoas faleceram. Então, o livramento não é algo que está associado somente à sua vida, mas está associado a toda uma situação. E nós temos que aprender a sermos gratos a Deus, não olhando somente a nossa vida, não olhando somente as coisas que estão no nosso viver, mas olhando o nosso todo. Porque quando nós olhamos o nosso todo, nós vamos ver que nós temos mais motivos ainda para termos um coração agradecido na presença de Deus. E nós vamos poder dizer como salmista, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e não por mim. Grandes coisas o Senhor Deus tem feito por nós, pela comunidade. E por isso nós estamos alegres. Então lembre-se sempre disso. Esta misericórdia de Deus, ela nos livra, Deus demonstra essa misericórdia nos livrando, Deus demonstra essa misericórdia impedindo o mal sobre nós, e Ele continua dizendo ainda, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ou seja, toda consolação que tem um efeito, toda consolação que vem sobre a sua vida, todo consolo, todo alívio, toda a paz que vem sobre você, tem a fonte em Deus. Deus é a fonte de toda a paz. Deus é a fonte de todo o conforto. Deus é a fonte de todo o alívio que vem sobre a sua vida. E por que Deus é a fonte? Porque eu, como ser humano, você, como ser humano, você só tem a capacidade de falar ao ouvido. Você só tem a capacidade de falar ao intelectual. A paz que excede todo entendimento, ela repousa no coração. A paz que excede a racionalidade, ela não repousa na mente, mas repousa no coração. O alívio é do coração e da alma. O conforto é do coração e da alma. E o coração e a alma são terras que somente Deus tem acesso. Nós não temos a capacidade de mudar. Nós não temos a capacidade de acalmar o coração das pessoas. É por isso que ele fala, o nosso Pai, o Pai das luzes, de quem emana todo o dom perfeito, de quem emana toda a perfeição. Ele é a razão. Ele é a fonte de toda a nossa consolação. E para esta consolação, Deus usará, de acordo com a liberdade dele, a soberania dele, instrumentos de conforto para as nossas vidas. Aí, nesses instrumentos de conforto, entram pessoas como eu e você, entra a igreja de Cristo Jesus, entra as pessoas, entra todos aqueles que Deus tem usado, porque Deus usa até pessoas que nós falamos que não são dele, para trazer conforto aos nossos corações. Por quê? Porque ele é o Pai de toda consolação, todo dom perfeito, toda paz, todo alívio emana dele, provém dele. E quando Paulo fala isto, Paulo, então, ele coloca a base para nós olharmos para o nosso sofrimento. Paulo coloca a base para nós olharmos para a nossa dor. E ele vai dizer, este Pai de misericórdia, esta fonte de todo consolo, esta fonte de todo conforto, é Ele que nos consola. Preste atenção, é Ele que nos consola em todas as nossas tribulações. Preste atenção que o apóstolo Paulo não está falando que Deus nos conforta nas nossas tribulações.
Ele está falando que Deus nos conforta em quê? Em quê, meus irmãos? Deus nos conforta, olha para o texto. Paulo está falando que Deus nos consola em nossas tribulações, é isso que ele fala, somente isso? Em todas. É importante eu entender isto. É importante eu ter isto em mente, porque é uma pequenininha, é uma palavra pequena, mas que muitas vezes, por eu não entender isto, eu fico desesperado em meio às minhas tribulações. Porque eu entendo que algumas tribulações, Deus não virá em socorro. Que algumas aflições, Deus não me virá socorrer. Por quê? Porque foi eu que criei este problema. E eu falei sobre isso na quinta-feira. Nós temos a mania de colocarmos a nossa mentalidade para Deus, ou seja, você fez a briga mais ou menos de irmão mais velho, né? Às vezes nós achamos que Deus é nosso irmão mais velho, aquele que a gente faz a briga, ele olha, você fez a briga lá na rua, não vem pedir arrego para mim, se vira, não é assim? Eu sou irmão mais novo, eu sei o que é pedir arrego para irmão mais velho, e quantas vezes eu ouvi meu irmão mais velho falar, você arrumou a briga, não é? Eu não vou entrar em briga que é sua, não vou brigar por você. Não vou bater em ninguém por sua causa. A briga é sua, briga você. Querido, Deus não é seu irmão mais velho, Ele é seu pai. Lembre-se disso. E para Deus não existe seu problema, problema de Deus. Não existe isso. Para Deus existe situações que tem que ter consolo. E quais são as situações? Todas as situações. Ele está disposto a nos dar o consolo dele. Lembre-se disso. Sabe por quê? Porque muitas vezes o diabo coloca nos nossos corações, quando nós pecamos e estamos angustiados, quando nós pecamos e estamos tristes, que essa tristeza, eu tenho que me virar com ela, porque fui eu que causei, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Que esta aflição da falta de paz que eu estou passando, por ter tomado decisões erradas na minha vida, eu tenho que resolver, porque isso é problema meu, é consequências dos meus erros. E Deus olha para mim e para você e diz, não existe seu problema, não existe meu problema, porque o meu filho levou sobre si todas as enfermidades. Amém? Meu filho levou sobre si todos os nossos problemas. Meu filho levou sobre si todas as nossas dores. Então não existe dor que seja sua, que também não seja minha. Olha que maravilhoso, meus irmãos, isto. Saber que Deus também é solidário nas nossas dores. Saber que Deus também é solidário nas nossas tribulações. Saber que Deus também é solidário nas nossas aflições. E todas as nossas aflições. E Paulo vai dizer, olha, tudo isso, essas aflições que vocês estão passando, que são as dores deste mundo, vocês devem entender que vocês não servem a um Deus que é sádico. Você não serve a um Deus que é tirano. Vocês não servem a um Deus que tem prazer de ver o sofrimento alheio. Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Então, o meu sofrimento, a minha aflição, dentro da minha existência e do projeto de Deus para as nossas vidas, elas têm um porquê de acontecerem. Nós não podemos, sem dúvida alguma, dizer, não podemos menosprezar que o sofrimento e as nossas dores faz parte da nossa existência após a queda. Deus deixou muito claro para Adão e Eva isso. Com o suor do seu rosto, você irá trabalhar a terra. E com dor, você dará a luz. E ele vai dizer, e eu vou colocar inimizade entre a tua descendência e o teu descendente. Então, ali no Éden, o nosso sofrimento, ele tem início. Mas lembre-se que ali no Éden também
a consolação e o conforto de Deus também teve início. Porque imediatamente Deus preparou para nós um meio de retornarmos para Ele. Deus não nos expulsou do jardim sem uma solução. Deus não nos colocou para longe dele sem antes ter traçado um caminho de retorno. Lembre-se sempre disso. Nós somos convidados, expulsos do jardim, mas a mesma mão que nos convidou, que nos expulsou, foi a mesma mão que nos trouxe para perto dele. Lembre-se sempre disso. Porque o sofrimento vai fazer parte desta existência nossa. Não devemos nos lembrar que também os sofrimentos são oportunidade que nós temos para crescer, e nós falamos isso também, não me recordo se foi com vocês, se foi com a outra comunidade, sobre que ostra feliz não produz pérola. Foi com vocês que eu falei isso? Não foi com vocês. Isso é um texto de Rubem Alves. Tá? Vocês podem procurar esse texto de Rubem Alves. O que ele quer dizer com isso? Ostra feliz não produz pérola. A pérola, todos sabem do valor dela. Todos sabem da beleza desta pérola. E a ostra, ela é uma concha fechada e que, quando cai algumas areias, impurezas dentro dela, ela produz um líquido branco, brilhoso, lustroso, chamado nácar. À medida que entra areia dentro da ostra, a ostra se incomoda com aquela pureza, porque ela é lacrada, e ela produz este líquido. Este líquido, então, vai e cobre a areia. Entra mais areia, ela solta mais deste líquido e cobre esta areia. Ao ponto de que esse líquido que vai cobrindo as impurezas, que vai cobrindo as areias, nada mais é do que nós chamamos de pérola. Ou seja, a pérola é o resultado dos machucados, das feridas que a vida produz numa ostra. E eu quero dizer e perguntar a você, você já viu pessoa machucada? Ao invés de ela se curar, ela machuca as pessoas que estão ao redor? E nós, às vezes, temos uma tendência muito grande de, quando estamos machucados, machucarmos as pessoas. E Paulo está dizendo que o Espírito Santo de Deus que habita em nós justamente para nos momentos que nós estamos machucados, não produzirmos machucados na vida das pessoas, mas produzirmos cura na vida das pessoas. Paulo está nos desafiando quando a vida nos traz impurezas, quando a vida nos traz injustiça, quando a vida nos traz traições, mágoas, nós pegarmos tudo isso e com isso produzirmos uma linda pérola. Uma linda pérola. Foi diante de desafios como esse que discípulos falaram: duro demais esse discurso, não dá para te seguir, Jesus. Não dá para produzir pérola em meio à injustiça. Não dá para produzir amor em meio à guerra. Não dá para produzir perdão em meio à traição. Não dá para produzir bondade em meio à falsidade. Não dá. Por isso eu não vou te seguir. Porque o Senhor está me fazendo uma proposta indecente demais. Queridos, muitas pessoas têm abandonado a Jesus, porque a proposta de Jesus é difícil demais para ser seguida. O caminho de Jesus é difícil demais para ser seguido. O caminhar a segunda milha, o dar a outra face, é difícil demais para seguir. Amar aqueles que te odeiam, abençoar aqueles que te amaldiçoam, é uma palavra dura demais para seguir. É um caminho difícil demais para seguir. É uma proposta indecente demais para eu ter como verdade na minha vida. Paulo vai dizer o motivo do Pai te confortar. Olha só, ele diz:
que nos consola em todas as nossas tribulações, para quê? Para eu ficar confortado, para eu ficar consolado. É isso que ele fala? Para que ele fala, irmão Severo? Para que nós possamos consolar os outros também. Ou seja, Deus me cura para eu ser instrumento de cura, Deus me cura para eu ser remédio, Deus me conforta para eu ser o conforto dos outros. Não é para mim somente, não é para eu sair dizendo, eu sou confortado, eu sou consolado, não. É para que os outros experimentem isto que Deus fez na minha vida, e fazendo isto, dê glória a Deus, não a mim. Dê glória a Deus, não a mim. Ele diz, isto tudo que Deus faz, o conforto, o consolo, a paz que excede todo entendimento. Deus não te dá a paz que excede o entendimento para você dormir a noite inteira. Deus te dá a paz que excede todo entendimento para quando você vê os gadarenos correndo por aí, os atribulados correndo por aí, você vai e diga para ele, a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Sabe, queridos, dar a paz de Jesus Cristo para quem já tem a paz é muito fácil. E acaba sendo até uma coisa meio tão bonita, né? Você encontra as pessoas na rua, paz de Deus. E quando eu vou na padaria, agora nem tanto, mas quando eu ia para a igreja de terno e gravata, coisa assim, paz de Deus para tudo quanto é lado, quando eu estava na padaria à noite. A paz de Deus, varão, a paz de Deus, vaso, a paz de Deus. Hoje eu entro na padaria e ninguém me dá a paz de Deus. Ninguém me dá a paz de Deus. Por quê? A paz de Deus que eu tenho é para quem já tem a paz de Deus, é para quem precisa dela? Para a gente e aí, certo? Firmeza, beleza, salve? Não. É para esses que nós temos que dar a paz de Deus, que excede todo entendimento. É para esse que nós temos que dar graça e paz. É para esse que nós temos que dar a paz do Senhor. Lá na rua, onde fui pastor por 7 anos, eles achavam interessante, porque eu passava e dava paz, o moleque estava fumando maconha lá, eles escondiam atrás, eu chegava para falar com eles, eu falava, cara, você tem medo de mim? Você tem que ter medo de Deus, cara, e da polícia, lógico. Da polícia você não tem, de Deus também você não tem. É para essas pessoas que nós temos que dar a paz de Deus. Sabe por quê? Porque são elas que precisam. E é para isso que Deus me deu paz. Para eu levar a paz àqueles que não têm. Para eu levar o conforto àqueles que não têm. Para eu levar o consolo àqueles que não têm. Para eu levar o perdão para aqueles que estão precisando. Que você, ao sair daqui nesta noite, você entenda que Deus tem te dado o sofrimento para você produzir pérolas na sua vida. E Deus tem te dado paz para você dividir. E sabe de uma coisa? A paz de Deus é algo interessante, porque quanto mais nós dividimos, mais dela nós recebemos. Porque Deus só derrama a paz com quem compartilha. E você pode prestar atenção, toda vez que você vê Jesus Cristo partindo, compartilhando, e ele partiu o pão, preste atenção, ele parte o pão, o que ele faz em seguida? Vocês se recordam? Ele parte o pão e faz o quê? Pode chutar, gente. Dai graças e faz o quê depois? Dá um pedaço para quem? Ele não come. Ele pega, dá graças, parte e dá para o outro. Entrega para o outro. Eu tenho que entender isso. Que a graça de Deus é para eu partir e compartilhar com o outro. E quanto mais eu compartilho, mais ela aumenta. Quanto mais eu divido, mais ela aumenta, porque mais Deus vai me derramando, porque Ele fala, você entendeu da minha graça, do meu amor, do meu conforto, porque você não retém isto para você. Meu irmão, não seja uma represa,
não seja um açude, não seja uma caixa de retenção da graça, do conforto, do consolo de Deus. Seja, querido, um pulverizador, um distribuidor da graça de Deus. Quanto mais você distribui, mais você recebe. Acredite nisso. Quanto mais você se doa, mais você recebe. Que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, tenha ministrado ao seu coração e, através desta palavra, tenha te ensinado os motivos de você estar sofrendo. Você não está sofrendo porque você é azarado. Você não está sofrendo porque você é pobre. Você não está sofrendo porque você não tem sorte. Você está sofrendo porque, através deste teu sofrimento, Deus está trabalhando na sua vida. E como o apóstolo Paulo nos ensinou, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Vamos dar graças a Deus pelo nosso sofrimento? Você consegue nesta noite agradecer a Deus pelos seus sofrimentos, pelas dores deste mundo que tem nos transformado em pessoas melhores? Vamos fazer isso, a equipe de louvor já pode vir à frente. Pai, eu te peço perdão pelas vezes que eu reclamei das dores deste mundo. Eu te peço perdão das vezes que eu blasfemei pelos sofrimentos deste mundo. Eu te peço perdão pelas vezes que eu fiquei bravo, eu reclamei pelas tribulações deste mundo, ó Pai. Pai querido, me ensina através do Teu Espírito Santo que habita em mim. Nos ensina, Senhor Deus, a pegar as dores deste mundo, as decepções desta vida e transformar em algo de valor, Pai. Algo que mostra o Teu conforto, a Tua paz, a Tua unção sobre nós. Pai querido, nos ajude a enxergar em todas as nossas tribulações o Teu conforto. É o Senhor que é o nosso conforto. O Senhor que é a nossa paz. O Senhor é a nossa justiça. E nós queremos continuar a depender de Ti, Pai. Não sei quais são as lutas, as tribulações que o Senhor tem para nós nesta semana. Mas nós temos uma certeza. Não estaremos sozinhos. E poderemos contar com toda a sua consolação em meio às nossas tribulações. Por isso, louvado seja o Teu santo nome, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Vamos celebrar a Deus. Uma celebração que termina, eu confesso, não tenho como dizer que o meu coração não fica triste, que o meu coração não fica apertado de saber que domingo que vem estarei aqui e os irmãos não estarão aqui comigo. E quando a gente pensa que tudo estava se caminhando para liberar a presença de todos, agora fecha tudo de novo. Mas hoje me veio a esperança, alguns irmãos que já tomaram a primeira vacina, e falando com o irmão Cícero, ele falou, já tomei a primeira vacina, pastor, a primeira dose, eu vou tomar a segunda. Eu falei, ótimo, quando vocês tomarem a segunda dose, terei companhia na comunidade, com todo cuidado, porque eles podem ainda infectar outras pessoas, mas já vão poder estar celebrando aqui conosco. Eu quero dizer a você que está triste, porque você não vai poder estar aqui domingo que vem. Nós vamos fechar as portas do templo, mas a Igreja de Cristo não fecha as portas, porque a Igreja de Cristo é você. Nós não vamos estar nos vendo aqui, mas não vamos nos distanciar. Que cada um aqui possa contar com os outros nas suas dores, nas suas aflições, nas suas dificuldades. E estamos à disposição dos irmãos, reiteramos isso,
Não sofra sozinho. Ligue, telefone, mande mensagens, porque Deus nos colocou aqui para isso, para servir a cada um de vocês. E pela fé, meus irmãos, vamos olhar pelo olhar da fé. Um dia retornaremos todos nós à casa do nosso Pai, sem nenhuma restrição, e nós vamos poder nos abraçar, vamos poder quebrar a costela um do outro, não é? Como igreja de Cristo Jesus. Se cuidem, tomem todo cuidado, tomem todo zelo, porque vocês são pessoas importantes para os seus familiares, são pessoas importantes para esta comunidade, e lembre-se, não fomos esquecidos aqui, não estamos sozinhos, e a nossa vida continua na mão de Deus, porque Deus continua sendo o Senhor dos céus e da terra. Uma semana abençoada para cada um de vocês. Nós vamos orar. Senhor Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da paz que excede todo o entendimento, debaixo de toda a consolação que o Senhor dá aos nossos corações, e que seja sobre cada um de nós a maravilhosa graça de Jesus Cristo nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o conforto do Espírito Santo de Deus esteja com a comunidade batista dos Pimentas e com todas as pessoas espalhadas em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Olhe para essa pessoa que está perto de você, dá um tchau para ela, diz: olha, boa semana para você, vai com Deus, que Deus fortaleça a equipe de louvor mais uma vez, muito obrigado, que Deus continue a abençoar ricamente vocês. Vamos cantar? Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Justiça, mas como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Então declaremos agora, todos juntos: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu.